Olá, queridos pais de graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas. A primeira aula nós fizemos aqui sobre alinhando-se ao sistema do anticristo. Essa é a segunda aula. A primeira aula era alinhando-se ao sistema do anticristo, esquerda e direita, a quem de fato serve essa ideia de polarização política. Falamos na primeira aula que a igreja hoje está dividida não mais por bandeiras bíblicas, e sim por bandeiras políticas. Hoje o bolsonarismo e o lulismo, principalmente na igreja do Brasil, ele tomou proeminência. Ninguém é mais dividido por o que é santo e o que é profano. Hoje se é dividido simplesmente pelo que é político. E isso é servir ao diabo do mesmo jeito. Me desculpe a franqueza, mas Satanás está usando tanto a direita quanto a esquerda para fazer um monte de crente achar que estão defendendo o cristianismo nisso. E não há defesa de Cristo nisso. Não há defesa nem pregação nisso. Você pode ver que depois desse advento, a igreja parou de pregar e ela só simplesmente aponta alguns pecados pontuais que nós podemos citar aqui, que é somente ideologia de gênero, homossexualidade, aborto e legalização das drogas. Parece uma coisa de doido, mas só essas 4 coisas que é falada como mantra, e falado, e falado, e refalado, e refalado, e isso não é evangelho. Sim, essas coisas que eu falei são pecados, mas só isso não. Tem muita coisa que a Bíblia fala que ninguém está falando. Então, querido, uma coisa o que nós vamos ver aqui agora é justamente os fundamentos de uma nova igreja. Como será a igreja do anticristo? Será que nós já estamos vivendo dentro dessa igreja? Será que nós já estamos vivendo a igreja e o Estado? Haverá um afastamento da igreja do Estado ou ela irá adentrar ou enraizar-se no Estado? Veja bem isso aqui. O anticristo, a palavra anticristo quer dizer contra Cristo, ou aquele que se opõe ou vem para o lugar de Cristo. É aquele que se propõe a tomar o lugar de Cristo, ou seja, contra Cristo, contra Cristo. Então, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 4, que quem adora o dragão é o povo, veja, e adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Perceba bem uma coisa aqui. Todos, absolutamente todos, que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, como está em Apocalipse 13, versículo 8, e Apocalipse 17, 8, esses sim se curvarão à besta e adorarão a ela. Ou seja, haverá uma igreja nos últimos dias que ela estará toda preparada para alçar o anticristo dentro dela, para colocar o anticristo em evidência. Mas, para que essa igreja venha a ser uma igreja universal, não a universal do reino de Deus, essa parece que já faz parte desse ramo, mas não é ela que a gente está falando aqui, igreja universal, uma igreja que abranja o mundo todo. Algumas coisas terá que acontecer e você vai se familiarizar com o que eu estou falando, porque você vai ver que isso está acontecendo agora, nesse exato momento. Neste exato momento, lembre-se bem, o anticristo terá de ser um homem que venha de dentro de uma religião, terá de ser um homem religioso. Ele não pode ser um homem de fora de uma religião, ele tem que ser de dentro. Porque todo o escopo religioso e geopolítico, todo o escopo político do anticristo, ele se retrata como sendo um homem de religião. Basta você ver que ele recebe adoração, basta você ver que o Estado e a igreja estão tão engembrados que dá até medo. E basta você ver também que existe na Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, existe lá também o falso profeta. Então tudo está num contexto religioso com o anticristo. Por quê, querido? Porque toda a sociologia, desde os homens mais primitivos da terra, Caim e Abel, o próprio Adão, Caim e Abel e assim por diante, chegando em Babel, ninguém fica longe de uma religiosidade. O homem tem uma procura inata em adorar Deus, em adorar Deus, mas como ele não acha Deus para adorar,
como o pecado dele o desviou desse curso natural de adorar a Deus, ele coloca qualquer coisa no lugar como sendo Deus. E é aqui que mora o perigo para se ter uma nova religião global. Como será a nova religião global? Primeira coisa, algumas coisas têm que acontecer para essa religião existir. A primeira coisa a se redefinir. Tem que se redefinir a nova moralidade. A moralidade antiga, a ética antiga, ela tem que ser redefinida. E se você observar bem, nós estamos passando por isso hoje. Há uma redefinição do que é certo e do que é errado. Existe apenas um bastião que está aí, o último bastião a ser rompido entre o que é certo e o que é errado é as Escrituras Sagradas. É a Bíblia Sagrada. Então, há essa engenharia social colocada em curso para se redefinir. Eles estão redefinindo até mesmo o que é ciência. Perceba, eu acho que é o Mancuso, esse é o nome do cara. Ele escreveu um livro chamado Eros e Sexualidade, um troço assim, eu estou tentando lembrar o nome aqui, não vai me vir à memória agora. E ali ele diz que, naquele livro ele diz que a ideia de sexo a ideia de sexo masculino e feminino, ela não é uma ideia somente biológica, ela é uma ideia construída pelo patriarcado. E daí nasce a ideia na escola de Frankfurt, na Universidade de Frankfurt, nasce a ideia da ideologia de gênero, aonde vai se redefinir o ser humano. Não a partir de XX e XY, mas a partir da sua mente. Então nós estamos vendo a máquina engembrada dizendo que a máquina social engembrando e dizendo que o homem não é um produto científico num ponto de vista de DNA. Ele é um produto do que ele pensar. Ele pode ser o que ele quiser. De outra parte também, nós estamos vendo a luta da psicologia para redefinir, juntamente com Freud. Freud era um dos homens mais pervertidos que já pisou nessa face da terra. E me deixa muito assustado o tanto de pastores que idolatram e colocam técnicas de Freud dentro da sua igreja. Técnicas de Jung, Lacan e outros aí da área da psicanálise dentro da igreja. É um perigo grande que o pastor está fazendo a sua igreja correr. Pois bem, baseado em Freud, a nova ética está sendo redefinida neste exato momento. A nova moralidade está sendo redefinida nesse exato momento. Hoje, já não temos mais o que é certo e o que é errado. Com o advento de Immanuel de Kant, nós vimos também a morte da verdade. A verdade passou a ser relativizada. Cada um tem a sua verdade. E como a verdade é relativa, como cada um tem a sua própria verdade, ninguém pode me acusar de estar sem a verdade. Porque a minha verdade pode ser verdade para mim e ela pode não ser verdade para você. Então assim Kant, juntamente depois com Nietzsche, veio e colocou a pá de cal em cima, destruiu-se na filosofia contemporânea todo o contexto que se tinha de verdade absoluta. Nós estamos vendo a redefinição da moralidade e da ética neste exato momento. E a igreja, o que a igreja está fazendo, a igreja contemporânea atual? Nós estamos viajando nesse mesmo barco da vã filosofia do mundo e não estamos mostrando nenhuma resistência a isso. Resistência que eu digo, irmãos, não é ir para a internet, esculhambar, fazer culto contra isso ou contra aquilo, levantar a bandeira do Brasil dentro da igreja, orar de joelho, profetizar que tal presidente vai ganhar, como foi a vergonha nacional aí de muitos pastores profetizando, né? Ai, já ganhou, e não ganhou nada. Então perceba bem uma coisa, a moralidade tem que ser redefinida. Nós estamos prestes a viver, irmãos. Marque o que eu estou lhe dizendo. Nós estamos prestes a viver o pior tempo de moralidade
que você jamais viu. Nós estamos vendo a moralidade ser tamanha, ao ponto de a família ser tão banalizada, de atrizes casar-se com um fantasma. É isso mesmo, né, Débora, que a gente viu nessa semana, né? E ela divorciou-se do fantasma porque disse que o fantasma estava traindo ela com outra pessoa. O outro casou-se com a boneca. O outro casou-se com o holograma. E assim segue, assim por diante, um monte de coisas que a gente nunca viu e estamos vendo agora. O mundo vai ficar muito estranho a partir de agora. Não se engane, isso faz parte de um mecanismo, de uma engenharia sociológica para a implantação de algo bem maior que nem você e nem eu vamos conseguir impedir. Mas nós vamos conseguir nos preparar para resistir, mas não é com política, é com pregação do Evangelho. Um outro sim, para que haja uma nova igreja, tem que se haver uma releitura das Escrituras Sagradas, uma releitura da Bíblia. E quando eu falo releitura, irmãos, eu estou falando de uma recomposição da Bíblia. Quando você vê pessoas como Xuxa, quando você vê pessoas como Ed René Kevitz, Caio Fábio e tantos outros dizendo, olha, nós temos que reler, nós temos que fazer uma releitura. Esse livro contém a palavra de Deus, esse livro não é a palavra de Deus. Quando você vê teólogos altamente infernais, como Schleiermacher, como o Calbart e como os outros da teologia liberal, quando você vê esses filhotes de demônio dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, tem que ser reeditada, saiba disso. Eles não estão falando isso porque tiraram a ideia de debaixo do braço. Não. Eles estão falando porque sabem que vão fazer isso. Eles vão conseguir fazer. Eles vão conseguir, não é uma releitura da Bíblia, mas eles vão conseguir fazer uma Bíblia daqui para frente que se venda esse exemplar de Bíblia, ele seja acolhido pelas maiores partes das igrejas. E você pode estar pensando, a minha igreja não vai acontecer isso, pastor. Na minha igreja não vai acontecer esse negócio. Você lembra quando teve o desarmamento no Brasil na década de 90? Que o governo dizia, olha, traga a sua arma, ninguém vai lhe perguntar de onde ela veio. A gente vai te dar 200 ou 400 reais ou 300. E aí um monte de gente levou as suas armas lá para entregar. Ou era isso, ou o governo vinha e buscava. Vai chegar esse tempo da sua Bíblia. Traga a sua Bíblia, troque por uma nova. Essa daqui é melhor. Ora, irmãos, nós já tiramos tanto texto dela. Nós, agora, nesse exato momento. Você que está aí, veja quantos casamentos o seu pastor já passou. Veja quantos divorciados tem dentro da sua igreja. Veja quantos escândalos tem dentro da sua igreja que a Bíblia proíbe ter. Nós já tiramos, já negociamos tanto com textos da Bíblia. Então um texto a mais, um texto a menos a se tirar, não vai fazer nenhum peso para essa igreja que aqui está. Ela receberá a Bíblia do Anticristo muito fácil, muito aberta, porque ela mesma já tirou, já negociou, as verdades centrais das Escrituras já foram desprezadas. Então a psicologia será a pregadora da próxima igreja. Ora, você pode me pensar, mas isso é um absurdo, pastor. Veja quem dá aula de casal na sua igreja. Veja quem dá palestras de casais na sua igreja. Veja quem sobe num púlpito para falar para mulheres na sua igreja, geralmente é sexóloga, psicóloga e outras zoólogas por aí afora. E você diz, olha, nós somos contra o feminismo. A sua igreja está repleta de feminista. Só você que não viu. Então a igreja hoje, irmãos, e o mundo, ela não está muito longe um do outro. Então nós temos hoje somente a oficialização que vai ser da releitura da Escritura. Porque, de certa forma, não precisou fazer uma releitura da Escritura. Vocês já destruíram com ela. Vocês já fizeram concordatas com ela. Vocês já assinaram concordatas com o diabo acerca dela. Então, agora será oficializado. Haverá, então, uma nova moralidade, uma nova ética e uma nova Bíblia para ser colocada no jogo. E não se engane, isso vai ser feito de uma forma muito rápida. É por isso que essa aula é lançando as novas bases para uma nova igreja. E a outra base que vai se ter é que já que temos uma nova moralidade, uma nova ética, já que temos uma nova Bíblia, teremos também um novo Cristo. Teremos um novo Cristo. E você pode pensar, pastor, nós não vamos ter um novo Cristo. E eu quero dizer a você
que de cada 100 cristãos dessa nação, de cada 100 crentes que foram ao culto ontem, num domingo, é provável que 99% deles já tenham um novo Cristo no seu coração e não o Cristo da Bíblia. Faça isso, meu querido. Pergunte pelo menos a 10 pessoas da sua igreja quem é Jesus. Por que ele morreu? A quem ele pagou? E se ele disser, ele morreu pelos meus pecados, e ele vai dizer sim, então ele pagou o preço dos seus pecados a quem? De quem Jesus lhe salvou? Do que ele lhe salvou? Então pergunte isso a ele. Faça esse tipo de pergunta e você ficará surpreso em saber que essa pessoa não sabe nada sobre Jesus. As pessoas que dizem que amam o Espírito Santo, que são cheias do Espírito Santo, que andam rodando e rodopiando na sua igreja, dizendo que está cheio do Espírito Santo, que aquilo não é Espírito Santo, nada, nunca foi, nunca será. Pergunte a eles o que eles entendem de Espírito Santo. E você vai ficar surpreso, que eles não sabem nada sobre o Espírito Santo. Então nós teremos que ter um novo Cristo. Um novo Cristo apresentado. Uma nova moralidade ética. Uma releitura da Bíblia. E um novo Cristo. Um novo Cristo que não condena ninguém. Um novo Cristo que não põe ninguém no inferno. Um novo Cristo que é um Cristo que ama a todos e a todos do jeito que eles são, sem precisar de mudar. É esse o Cristo da igreja do anticristo. É esse o Cristo que agrega tudo e todos nele. Que diz, venha como está, mas não precisa mudar nada. Você só vem. E venha como está e permaneça como ficou. Então esse Cristo, ele será o Cristo da igreja do anticristo. Você pode pensar, isso ainda vai demorar. E eu quero lhe dizer, as bases estão lançadas. E talvez você que esteja me vendo, faça parte de uma igreja como essa. Talvez você que esteja me vendo, está fazendo parte da igreja do anticristo. E você ainda está relutante em dizer, não, eu não faço parte. Mas eu vou ficar aqui porque as pessoas são legais. Eu confio nas pessoas, as pessoas são boas. A Bíblia diz em Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Saia dela, povo meu. Então, um outro ponto para a nova religião é simplesmente que a nova religião será um sincretismo religioso jamais visto. Irmãos, nós não temos hoje. As bases foram lançadas com o advento do pentecostalismo e do neopentecostalismo nessa nação e no mundo todo. As bases do sincretismo religioso foram lançadas. E você que pode ser neopentecostal ou pentecostal, é uma moda, né, rapaz, de desescrever do canal, quando a gente fala que as pessoas não gostam, né? Elas se desescrevem. Mas você que é pentecostal ou neopentecostal, saiba disso. É provável que a sua igreja seja uma igreja de sincretismo religioso. Porque desde quando se tenha um lenço, uma arca do concerto milagrosa lá dentro, um talit judaico no seu pastor, um quipá na cabeça, ou qualquer outra parafernália dessa, um sal, uma arruda, uma água, um óleo ungido, qualquer parafernália dessa, você é um sincrético. Você é alguém que está envolvido com sincretismo religioso. Você é alguém que está se habitualizando a colocar Cristo mais alguma coisa na sua fé. E quando você descobrir que isto é coisa do demônio, talvez esteja tarde demais. Quando você descobrir que o diabo estava te enganando, talvez seja muito tarde. Porque a ideia do diabo hoje, querido, é colocar o máximo de pessoas dentro de igrejas como essa e eles fingirem que estão servindo a Deus, quando é somente um sincretismo religioso. É um banho de óleo, é um banho de arruda, é uma fogueira santa de Israel, é qualquer outra parafernália dessa que eu estou citando aqui, qualquer coisa, uma campanha de 7 dias, um culto da vitória, qualquer negócio disso, uma quarta profética, e vai essa aberração diabólica toda que está aí. Isso é simplesmente o anticristo, lançando as bases para que a igreja, quando se una todas elas em uma só, não haja nenhuma resistência para isso. Então não reclame do anticristo, porque hoje as igrejas já estão servindo ao espírito dele. E aí nós vamos ter a quinta coisa aqui, para terminarmos. É que a igreja do anticristo, as novas bases da igreja, da nova igreja, ela será lançada entre igreja e Estado.
Nós teremos uma igreja estatal, uma igreja em que a igreja e Estado seja tão unida assim que não dê mais para soltar uma da outra. Lembre-se, em Apocalipse 17 diz que a besta, que a mulher estava montada sobre a besta. A mulher fala-se de uma igreja, de uma religião. A igreja do anticristo totalmente prostituída, uma igreja prostituída sendo levada, alçada pelo sistema do anticristo, que é a besta. Ou seja, ali está provado que a besta e o Estado, que a igreja e o Estado serão tão ligadas. Então, o Estado não vai reprimir, rechaçar essa igreja que aí está. Ele vai perseguir a verdadeira igreja, os eleitos de Deus, aqueles que carregam o selo de Deus na testa, como está em Apocalipse. Os 144 mil selados de Deus, que não são judeus literais, são toda a completude dos eleitos de Deus que estiverem vivos naqueles dias. Esses sim serão perseguidos, porque não se curvarão à besta, não se curvarão ao seu sistema. Mas aqueles que foram selados pela besta, como está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 6, esses adorarão a besta. Esses dirão, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Talvez, querido, você esteja aí me dizendo, olha, veja bem uma coisa, como o diabo enganou você com esse negócio de esquerda e direita. A coisa é tão séria que tinha gente na frente de quartel pedindo para exército tomar conta do Brasil. E agora eles são contra, vamos supor assim, uma ala é contra uma ditadura do proletariado, que é uma ditadura comunista. E a outra ala, que é da ditadura comunista, é contra a ditadura de direita. Ou seja, a direita até queria, se for colocar em panos firmes aqui, uma ditadura de direita. Mas a esquerda também gostaria, se fosse uma ditadura de esquerda. Ou seja, ninguém aí está brigando por democracia, estão brigando pelo seu espectro político. E no meio disso tudo, do lado de lá tem uma igreja, e do lado de cá tem outra. E como eu falei na outra aula, no dia que vier um homem que tire o guarda-chuva de direita e esquerda de cima desse povo, e todo mundo olhar para ele e dizer, olha, esse homem aqui me representa, e o outro disser, ele também me representa, pronto. Está junto, os dois povos, a direita e a esquerda. Porque eles nunca se separaram por outro objetivo, não bíblico, e sim político. E quando o problema político for apaziguado, aí sim, vamos ter a igreja do anticristo, não nascida porque ela já nasceu, simplesmente revelada. Então me entenda bem uma coisa aqui, querido. Nós estamos vendo hoje o retrato vivo das coisas acontecendo aqui no nosso meio com uma velocidade tão grande. E que a pergunta que eu deixo para você aqui nessa noite ou nesse dia, eu não sei o dia que você vai ver esse vídeo, eu estou gravando à noite. Mas a pergunta que eu deixo para você aqui até quando você ficará em uma igreja que é do sistema do anticristo? Até quando você ficará em uma igreja que redefiniu a moralidade? Até quando você ficará em uma igreja que fez uma releitura da Escritura? Até quando você ficará em uma igreja que tem um novo Cristo, que não é o Cristo bíblico? E até quando você ficará em uma igreja de sincretismo religioso? E até quando você ficará em uma igreja que adora o Estado? Até quando isso? As novas bases para a igreja do anticristo estão lançadas e estão aí. Cabe a você ter discernimento e buscar uma igreja de Deus. Antes de terminar esse vídeo, eu quero te fazer um convite rapidamente, você que está aqui em Lafayette, Rua Lei Benites dos Anjos, 528, Santa Matilde, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Vem para cá, vamos adorar a Deus junto. Quarta-feira, estudo bíblico às 19 horas. Domingo, às 19 horas também estamos estudando sobre o sermão do cenáculo, o sermão expositivo. Estamos em João 14, versículo 2. Vai ser uma bênção te receber lá na nossa igreja. Nossa igreja é muito pequenininha, mas um povo muito humilde que adora a Deus na excelência da sua santidade. Eu te encontro lá em nome de Jesus.